O tempo, o espaço, os objetos. Digamos que é uma trilogia muito cara aos arqueólogos e à arqueologia. O tempo, como qualquer historiador, também o arqueólogo é, diria que, escravo do tempo. O espaço, pois a arqueologia é uma ciência, de resto como toda a história, mas sobremaneira a arqueologia, uma disciplina que vive ancorada no território e, portanto, no espaço. E os objetos, porque finalmente é com objetos, é com vestígios materiais que se realiza a arqueologia, diferentemente da história tradicional mais baseada no documento escrito. Portanto, esta trilogia, o tempo, o espaço, os objetos e as suas leituras em arqueologia, é o tema da nossa sessão de hoje. O tempo, o espaço e os objetos. Bem, em primeiro lugar, quanto ao tempo. O tempo é um clássico da história. O tempo foge-nos, como se diz na expressão latina bem conhecida, sempre. E foge-nos no sentido em que nos escapa porque se escoa, mas foge-nos também porque nos escapa no sentido da incapacidade que temos, muitas vezes, ou da arbitrariedade de que usamos quando o queremos controlar, segmentar designadamente, ou definir até. Todos conhecem a frase, o feito aforisma de Santo Agostinho, que nos diz que todos pensamos que sabemos o tempo, mas quando o queremos definir, na realidade não sabemos como fazer. E, especialmente para o historiador, perdão, o tempo é particularmente central. Fernando Brodel diz mesmo que o tempo é como que a ganga que se agarra à enxada do jardineiro e de que dele não podemos sair, não podemos fugir. O historiador dele não pode fugir. No caso da arqueologia, a questão do tempo, e diria mesmo que a angústia do tempo, se coloca de forma particularmente radical. Reparem nesta pequena nota de humor, feita a partir de um desenho originalmente belga. Dois pessoas do campo, observando um arqueólogo a escavar, dirigem-se-lhe, observam, curiosos, e todos nós já passámos por isso, todos aqueles que fazemos arqueologia de campo, e perguntam, olhando para o terreno, vendo coisas antigas, de pedras, de ossos, pré-históricos. Bom, e quando é que eles estiveram cá eles? E o arqueólogo responde, bom, estiveram aí no final da primavera, talvez entre maio e junho. Bem, é evidente que faça uma resposta desta. Maio e junho, os ditos pessoas que estão a observar, os vizinhos da escavação, ficam espantados e dizem fantástico. Bom, mas isso há quanto tempo? E aí o arqueólogo não tem outro remédio do que dizer, bom, há 50 mil anos, mais ou menos 10 mil, é claro. E esta diferença que vai entre os meses maio e junho, a primavera, uma estação do ano, que pode ser dada por muitos elementos, designadamente pelas hastes dos veados, os pólenes das plantas, etc. Pode ser dado por dados objetivos visíveis no próprio terreno e também por análises de laboratório. E essa a diferença, portanto, que vai entre esse curto momento de estação de ano e os milénios, o erro, provavelmente, de vários milénios ou até de uma dezena de milénios, que se presta à antiguidade e com os métodos de datação possíveis, de aproximação, de controle do tempo possíveis para esta antiguidade, neste sítio concreto se tem, aqui, entre estes dois extremos, vai o drama de toda a arqueologia no domínio que faz do tempo ou das dificuldades que tem de fazer do tempo. Nós podemos chegar ao tempo muito curto, por exemplo, o ato de talhar o sílex, que podem ser minutos, e depois talvez não conseguimos, na maior parte dos casos, sobretudo para épocas muito antigas, atingir nem o ano, nem a década, nem o século, nem porventura o milénio, em muitos casos. E, portanto, não controlamos a continuidade do tempo em toda a sua linearidade. E depois, se falarmos do espaço, temos paradoxos um pouco semelhantes. Também o espaço é sujeito a muitas possíveis segmentações entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, que igualmente nos esmagam. Tanto nos esmaga e atinge os limites da nossa compreensão, ou diria mesmo incompreensão, o mundo do infinitamente pequeno, como o mundo do infinitamente grande, do cósmico.
Portanto, também aqui todas as escalas que intermediam entre estes dois extremos máximos são muitas vezes difíceis de controlar, diria mesmo manipular pela arqueologia. Nós falamos no macro, falamos no micro, falamos no espaço ao nível do sítio arqueológico e de toda a sua divisão interna, falamos no espaço ao nível do sítio e do conjunto de sítios afins ou próximos do que pode ser uma aldeia. Hoje em dia, se formos falar nos nossos termos, nós consideramos igual que há sentido para falar em segmentações de espaço que fazem a nossa rua, o nosso bairro, mas também a nossa região de origem, no caso português, ao Alentejo, ao Trás-os-Montes, e consideramos-nos como pertencentes a espaços desse âmbito e também a um país, Portugal, a uma península ibérica, a uma Europa, etc. E, portanto, também aqui no domínio do espaço, nós temos os nossos dramas, as nossas angústias arqueológicas. Procuramos atingir as leituras do espaço, muitas vezes recorrendo a métodos provenientes de disciplinas exteriores, da geografia neste caso. De resto, a arqueologia toda ela é um campo transdisciplinar do saber, o que quer dizer que, em muitos casos, transporta para o seu interior metodologias que originalmente estão fora, estão noutras disciplinas, sejam as das ciências da Terra, sejam as das ciências humanas, e depois as recalibra, essas metodologias, calibra-as de uma forma que nessas disciplinas não faria muito sentido, de modo a tirar partido na perspectiva histórica da arqueologia. Por exemplo, aqui neste slide vêem dois métodos originários da geografia utilizados em arqueologia. Na imagem mais pequena, com cor branca de fundo, vê-se a aplicação dos chamados polígonos de Thyssen, que é um método de geografia inicialmente inventado, chamamos assim, para melhor compreender e até planear o povoamento atual na Alemanha, designadamente, tanto compreender a instalação de cidades alemãs ao longo dos séculos últimos, como planear possíveis novas criações de cidades e de redes de povoamento. Aqui é aplicado a Inglaterra ao povoamento romano, para perceber a lógica do porquê de haver sítios com determinado tipo de estatuto, as distâncias uns dos outros, e depois outros com outros estatutos diferentes a outras distâncias uns dos outros, são chamados polígonos de Thyssen. E no imagem maior vêem a chamado método de captação das áreas de estudo das áreas de captação dos sítios arqueológicos, em que à volta de um determinado sítio, ali um triângulo vermelho, se pode desenhar ou um círculo perfeito ou mais rigorosamente uma forma geométrica muito irregular, que é a área dentro da qual as pessoas que habitavam naquele sítio, chamemos por exemplo uma aldeia neolítica, iam captar os seus recursos. Ora, e evidentemente que as distâncias podem ser maiores se estivermos a falar de linha plana, de uma planície, e serão certamente menores se estivermos a falar do sítio estar encostado ao sopé de uma montanha e ter que subir a montanha. Aí a área de captação de recursos será certamente mais curta do que na zona de planície. Com conjugação destes dados do tempo e do espaço, e estas angústias do tempo e do espaço, os arqueólogos constroem aquilo que muitas vezes chamam esculturas arqueológicas e que se representam nos mapas desta forma um bocadinho exótica, estranha, pelo menos. Porquê? Porque, reparem, temos aqui um mapa da Península Ibérica com um conjunto de culturas arqueológicas da Idade do Bronze. Bom, mas há ali espaços brancos pelo meio. Será que era porque não existia gente? Não, de modo nenhum. O povoamento existiria certamente em toda aquela área que ali está a branco. Só que nós conseguimos identificar zonas de maior concentração de determinado tipo de objetos arqueológicos ou outros tipos. Normalmente são objetos arqueológicos, mas podem também ser, por exemplo, práticas rituais, formas de enterramento, arquitetura funerária ou arquitetura doméstica, etc. Mas na maior parte dos casos são objetos arqueológicos que ocorrem a maior concentração nas zonas que aqui estão identificadas com aquelas cores. E a maior ocorrência recorrente, quer dizer, quando ocorre um objeto, ocorre outro, e dentro de uma faixa de tempo e de espaço, conduz, e de uma área espacial, portanto, conduz ao desenho daqueles círculos, diria assim, daquelas figuras, que são as culturas arqueológicas. Aqui nós falamos numa cultura da Atalaia, porque há um sítio, a necrópole da Idade do Bronze da Atalaia, onde se encontra um determinado tipo de conjugação desta realidade arqueológica, objetos, formas funerárias, arquitetura funerária. Depois há ali uma outra zona que se chama a cultura de Cogotas, que também tem outro tipo de
de objetos, com outro tipo de constelação, portanto, de recorrências, e isto são as culturas arqueológicas. E das culturas arqueológicas nós vamos mais longe, porque vamos mesmo à periodização global do tempo histórico. Estas casinhas que são de tempo e são também de espaço, com que nós finalmente construímos e segmentamos o tempo, paleolítico, e o nomeamos de acordo com as nossas conveniências, paleolítico, mesolítico, neolítico, por aí afora, e as próprias ocupações humanas desses períodos neandertais, é evidentemente que os neandertais não se chamavam a si próprios neandertais. Fomos nós, por conveniência nossa, analítica do presente, que resolvemos chamá-los assim e delimitá-los de outras formas, de outros tipos humanos, de outras variedades humanas, de outras espécies ou subespécies humanas, se quisermos ser mais rigorosos. Portanto, a própria periodização do tempo, os sistemas de periodização do tempo, desde a mais remota pré-histórica até à atualidade, são construções arbitrárias espaciotemporais, delimitando, portanto, espaciotemporais. O ser arbitrário não significa que seja menos importante. Porque, na realidade, se nós não dividíssemos o tempo em casinhas, nestas casinhas que chamamos períodos, se não fizéssemos a periodização, pois o tempo era incognoscível. Não teríamos capacidade de intelecção do tempo, nem do espaço. Quer quando falamos de história, quer quando história, portanto, períodos passados, quer quando falamos do presente. Nós também, se não pudéssemos, nós próprios, para nosso uso no dia a dia, controlar o tempo e o espaço, não nos entendíamos. Seríamos como que zombies neste mundo. Portanto, a realização, digamos, a construção de periodizações é, num certo sentido, o fim último da história e também da arqueologia enquanto história. No caso da arqueologia, ela é muito baseada, esta periodização, esta construção de periodizações, nos objetos, nas culturas arqueológicas, as quais, por sua vez, radicam muito no estudo dos objetos. E com isto chegamos ao terceiro elemento da tríade com que começamos esta sessão, que são os objetos. Os objetos são, de facto, o mundo próprio dos arqueólogos. Para o bom e para o mal. Há até com um sentido um pouco crítico quem diga que os arqueólogos não são mais do que estudiosos de objetos e que muitas vezes perdem tudo o resto que está por trás dos objetos, que é o que verdadeiramente nos interessa. Repare-se que há uma grande diferença, uma abissal diferença entre antiquário e arqueólogo, entre antiquariato e arqueologia. Tanto os antiquários como os arqueólogos se interessam por objetos, sim. Mas os antiquários e o antiquariato interessam-se pelos objetos enquanto tal. Inclusivamente pelo seu valor, pela sua beleza plástica, por o que quer que seja, mas enquanto tal são os merecedores em si mesmos do ato de colecionismo ou de compra e venda, de observação, simplesmente, dos antiquários. Ora, os arqueólogos não. Os arqueólogos interessam-se pelos objetos apenas na medida em que eles lhes permitem chegar a quem está por detrás dos objetos, a tudo aquilo que está por trás dos objetos, dito ainda de forma mais exata, ou seja, ao contexto dos objetos. Na realidade, o centro de atenção do arqueólogo não é o objeto em si mesmo, é o contexto do objeto. Só que para chegar aí tem que fazer uma análise aprofundada dos objetos e nessa medida se diz muitas vezes que os arqueólogos são como que escravos dos objetos. Ora, a classificação dos objetos em arqueologia é bastante rica, complexa. Há muitas classificações possíveis, vários ângulos de abordagem. Nós, desde logo, podemos falar em artefactos, que são objetos feitos por intencional ação humana, e ecofactos, objetos da natureza, que são também objetos arqueológicos. O osso de um animal que se encontra numa escavação arqueológica é tão objeto arqueológico como a pedra lascada utilizada, por exemplo, para cortar a carcaça animal que ele diz de que aquele osso é um testemunho. São ambos objetos arqueológicos. Um é um artefacto e outro é um ecofacto. Depois, a classificação mais comum dos objetos é entre móveis e imóveis, ou objetos comuns e objetos raros, preciosos, conforme a matéria-prima, de pedra, de bronze, de cerâmica, ou ainda outro tipo de classificação muito interessante e mais sofisticada, que é aquilo que em cada objeto se considera a sua dimensão contextual mais relevante. Por exemplo, objetos que dão conta, sobretudo, de atividades económicas, tecnómicos, portanto, objetos como a faca, ou o raspador, ou o martelo,
ou a enxada, um machado de pedra polida, o que quer que seja, são, sobretudo, são objetos que dão, sobretudo, remetem, sobretudo, para dimensões económicas e tecnológicas da vida, portanto, tecnómicos. Mas há outros, alguns destes, deste bloco que eu acabei de referir, que, para além do estritamente tecnológico, montam para a sociedade, para o social, para a organização social. E, portanto, podemos dizer que são objetos econossociais. E depois há aqueles objetos que claramente estão mais ligados às práticas religiosas, rituais, simbólicas, e nós aí chamamos objetos idiotécnicos. Evidentemente, quando se encontra numa escavação arqueológica um qualquer objeto de adorno, por exemplo, de adorno, desde os mais simples elementos de colar até diademas, o que quer que seja, e são objetos que remetem para segmentos da vida social de natureza mais simbólica, ideológica, ritual e, portanto, objetos idiotécnicos. E outras classificações móveis e imóveis, como já disse, perenes, fugazes, enfim. A diversidade, digamos, tal como em relação ao tempo e ao espaço, o mistério, a dificuldade de entendimento, a angústia que muitas vezes os objetos nos colocam por incompreensão dos seus significados contextuais, é particularmente evidente quando falamos na arte de qualquer época que seja, e remete mais para as épocas pré-históricas, em que não haja o apoio do documento escrito. Por exemplo, tem aqui, nesta imagem, o desenho de um esteio de um monumento megalítico intensamente, barrocamente decorado, quase diria, não é? Onde alguns dos elementos podem ser mais perceptíveis, mas do seu significado, se representam ou não objeto, coisas reais, outros não, outros que nos remetam para universos de representação simbólica que podem não ter nenhuma ancoragem no mundo real e, portanto, nós temos muita dificuldade em entender. Está aqui referido um livro clássico nesta matéria do estudo da arte megalítica, que é de uma autora inglesa, que é a arte megalítica da Europa Ocidental, de Elizabeth Shee. Ora, esta autora estudou muitos destes objetos da arte megalítica. Aqui vimos mais outro exemplo, que é uma espécie de catedral, um dolmen catedral do Neolítico, como é aqui referido nesta revista National Geographic, saída recentemente, e por isso eu aqui a utilizo, que é o dolmen de Antelas, que é um dos raros casos, este e outros na mesma região, nos arredores de Viseu, de dolmens em que ainda pintados, provavelmente outros no passado foram, mas não se conservou a pintura, ou não foram de todo pintados e, portanto, o investimento de quem os fez não foi tanto na pintura, mas foi na gravura. É o caso, por exemplo, na Bretanha, ou é o caso mesmo no Alentejo, dolmens onde os esteios aparecem gravados, mas não tanto pintados, e provavelmente não é porque a pintura se tenha perdido, em muitos casos será mesmo porque não eram pintados originalmente, eram mais gravados. Aqui não, aqui a técnica decorativa mais utilizada foi a da pintura, e como veem, há aqui exemplos, alguns que parecem quase antropomórficos, ondulados, que podem ser água, etc. Alguns que podem representar símbolos astrais, ou o sol ou a lua, mas muito difícil de entender. E de tal modo assim que há até um caso de um objeto que é reconhecido e que a autora que eu citei há pouco refere como de uma forma muito enigmática, mas já lá irei. Vejam, aqui temos uma tampa de sepultura de provavelmente um guerreiro do final da Idade do Cobre ou Idade do Bronze, já, enfim, na Idade dos Metais, já não do Neolítico. E provavelmente já mais propriamente a Idade do Bronze. E reparem, há um conjunto de armas que são gravadas na tampa desta sepultura, e por serem armas podemos imaginar que seria um personagem guerreiro. Algumas que nós conhecemos, a maior parte diria que nós conhecemos muito bem do registro arqueológico. As lanças, o machado de bronze, o machado de pedra, o punhal, a faca, a espada, a adaga. Enfim, são tudo objetos que ali estão gravados e que nós conhecemos do registro arqueológico, que temos guardados e expostos nos museus, etc. Mas depois há um objeto, aliás, central, muito importante nesta estela, e que de facto nós não conhecemos no registro arqueológico. E que aquela autora inglesa que eu há pouco referia até se atreve a chamar-lhe a coisa, não é? Que é aquilo que ali está. Nós, mais tecnicamente, podemos chamar um ancoriforme duplo, porque parece que tem duas formas de âncora nas duas extremidades, mas também, com alguma brincadeira, podemos chamar a coisa. Porque, de facto, nisto não conhecemos arqueologicamente.
seria um objeto em couro, noutra material perecível e que, portanto, não resistiu ao tempo e não se encontram hoje em vestígios dele nos sítios arqueológicos? É possível, mas na realidade não sabemos e por isso lhe chamamos com alguma graça a coisa, não é? E assim, neste registro, temos outro tipo de narrativas arqueológicas que permanentemente nos estão a dar conta destas dificuldades. Por exemplo, esta é uma belíssima estela funerária, da Idade do Bronze também, encontrada em Ervidel, no Alentejo, e reparem, o que é que nós temos? Temos uma figura central, chamemos-lhe, tem uma espada à cintura, e além disso tem um falos marcado, portanto, personagem masculina, e podemos-lhe, portanto, chamar um guerreiro, um herói guerreiro, e depois um conjunto de objetos à volta, a pinça, a lança, a fíbula de cotovelo, a espada em língua de carpa, o cão, objetos, ou neste caso um ser vivo, o cão, um escudo em chafradura em V, que se distribuem à volta e de que nós realmente conhecemos os vestígios arqueológicos. E, portanto, com toda esta panóplia de objetos de que conhecemos o registro em arqueologia, com a dimensão tão grande dada àquela personagem com um braço, os dedos todos bem abertos e um para cima, para baixo, portanto, em atitude de movimento ou de ameaça, de guerreira, diria assim, nós podemos, com algum grau de certeza, entender, e ainda por cima uma estela funerária junto a uma sepultura, como sendo o memorial de um guerreiro. Mas depois reparem que temos duas personagens pequeninas em baixo, deitadas na horizontal, não na vertical. E essas duas personagens estão inclusivamente rodeadas por 4 pontinhos, como se fosse já uma coisa diferente do que está em cima. O que são estas duas personagens? Bom, não sabemos. Podem ser inimigos, mortos, e portanto na estela se representa a atitude vencedora do guerreiro. Podem ser esposas consortes, não sabemos. Na realidade não sabemos. E portanto são estes mistérios dos objetos que também povoam o nosso trabalho de arqueologia. E daqui podemos evoluir para considerar que é isto do que não sabemos vai sempre ser qualquer coisa de muito permanente na nossa pesquisa arqueológica. Diria mesmo que se nós quiséssemos representar em gráfico, eu aqui utilizo representando em gráfico algo que foi o Karl Axel Mober, num livro de Introdução à Arqueologia, que apresentou, se nós considerássemos a totalidade do que aconteceu no passado como este gráfico em forma de queijo que aqui está, portanto o que aconteceu no passado seria isto, desta totalidade, aquilo que realmente diz tudo o que aconteceu deixou vestígios, já é provavelmente menos de metade. E nós não podemos chegar ao que aconteceu, senão por inferências que provavelmente sempre muito aproximativas e pouco seguras, não podemos chegar ao que aconteceu, na maior parte dos casos, se não for a partir do que deixou vestígios. Mas do que deixou vestígios, só uma parte ainda mais pequena foi conservada até hoje. Porque há muito que deixou vestígios, muitas coisas que deixaram vestígios e que, evidentemente, se perderam com o tempo, não chegaram até nós. Mas do que chegou até nós, ainda uma parte mais pequena foi por nós descoberto. E do que foi descoberto, uma parte ainda mais pequena foi registado ao ponto de poder ser publicado, divulgado, enfim, conhecido por todos. Portanto, que reparem a grande diferença, a abissal diferença que existe entre o que aconteceu e o que nós utilizamos como base para o nosso estudo. É claro que, relativamente, quando olhamos para um gráfico destes, temos duas atitudes possíveis. Ou a do pessimismo ou a do otimismo. Só que os termos de um e do outro não são aqueles que, porventura, se pensam como os mais óbvios. Normalmente diz que há um certo otimismo de raiz antropológica em considerar que este bocadinho final que nós utilizamos para chegar à totalidade está moldado por a totalidade. E, portanto, que se nós utilizarmos os métodos adequados e as teorias adequadas, havemos de chegar à totalidade.
Isto é uma linha de pensamento que não devemos abdicar disso, de chegar à totalidade. É uma linha de pensamento muito antropológica e muitas vezes considerada como otimista. Alguns dizem que otimista é um bocadinho ingênuo, um bocadinho naif. E depois há a atitude contrária, que muitas vezes é considerada pessimista, que é típica da história, que é dizer que a história faz-se no presente, em cada presente, para benefício do presente e para conforto do presente. Os que passaram, já morreram, e portanto nós gostamos de estudar história e estudamos história porque isso nos interessa a nós, e faz com aquilo que deixou vestígio até ao presente. E só aquilo que verdadeiramente nós conseguimos ver é que é importante para nós. O que nós de todo não vimos deixou de ser importante para nós. E como a percepção que temos do passado é sempre instrumental em relação ao presente, pois aqui temos, neste pessimismo, na ideia de que partes do passado se perderam para sempre, não, na perspectiva histórica, isso não é tão pessimista assim, diria que é realista, ou é um otimismo resignado histórico. Bom, aqui temos estas referências ao pessimismo, ao otimismo, à antropologia, à história, à perspectiva de procura de leis da conduta humana, nomotética, que é mais da antropologia, ou à perspectiva mais ideográfica e necessariamente incompleta da história. E, tendo em conta toda esta problemática, até aqui referida sobre tempo e espaço, é a altura de passar aos objetos, eles próprios. Vendo-os agora, enfocando-os agora um pouco dentro desta problemática que expressei anteriormente. Reparem, para isso utilizo uma exposição que decorreu há poucos anos no Museu Nacional de Arqueologia, aliás, no âmbito de um projeto europeu sobre objetos que contam histórias europeias, era um projeto europeu, uma exposição pequena, mas muito rica na utilização dos meios modernos de informáticos, de digitalização, de comunicação à distância, etc. Desde logo cheia de QR codes que permitiam a quem tivesse telemóveis de geração adequada poder obter mais informação apontando simplesmente para os QR codes, mas não apenas. Também realidade aumentada, ecrãs táteis, enfim, um conjunto de recursos que permitiam ao visitante, querendo, desdobrar muitíssimas mensagens que estavam apresentadas. Mas elas próprias, as mensagens aqui apresentadas, procuravam ser auto-evidentes. Cinco objetos apenas constituíam esta exposição, selecionados precisamente pelas diversas mensagens ocultas que eles podem proporcionar, que eles transportam e que nos podem proporcionar. Vejamos, não todos, mas alguns, para ilustrar toda a problemática que temos vindo a ver anteriormente. Bom, aqui estão os 5 objetos que constituem esta exposição. Não estão aqui pela ordem cronológica, mas haverá um biface do Paleolítico, um vaso de cerâmica da Idade do Cobre, depois também uma estela descrita, epigrafada, portanto uma estela epigrafada da Idade do Ferro, um fragmento de mosaico romano, e um tabuleiro de jogo de período islâmico. Começando pelo exemplo da peça mais antiga, do objeto mais antigo que que ali se encontrava, o biface. Bom, desde logo, a designação biface é um pouco estranha, porque apenas diz que é uma peça que tem duas faces. De resto, é um dos casos muito singulares, quase únicos, em que uma terminologia neutra, descritiva, morfológica apenas, se conseguiu impor àquela que tradicionalmente, desde o século XIX, na segunda metade do século XIX se identificou a peça e a sua antiguidade, se tornou comum, que era em francês na altura, coup de poing, podemos traduzir por acha de mão, e depois o seu equivalente em inglês, hand axe, que também significa isso, acha de mão.
E isto querendo dizer que eram peças, como é o caso, para usar na mão, uma vez que neste período a que a peça diz respeito, o Paleolítico inferior, a tal casinha, uma das tais casinhas que nós construímos, ainda não se tinham descoberto a técnica do encabamento das ferramentas. Portanto, todas eram usadas na mão. E de pedra lascada, evidentemente. Ora, é uma peça que, para além desta característica de ter duas faces e de ser usada na mão, na realidade, depois tudo o que está para além disto nos sugere dimensões quer tecnológicas, quer económicas, porventura até mais do que sociológicas e muito menos ainda ideológicas neste caso. E essas dimensões tecnológicas e económicas que nos sugere é a do utensílio de fins múltiplos. Digamos, aquilo que, numa linguagem, num aportuguesamento desta ideia, José Leite Vasconcelos, propunha com alguma brincadeira, mas certeiramente, que se designasse como o faz-tudo. De facto, o Bifácio era um faz-tudo. As suas, e esta ideia do faz-tudo, portanto, do utensílio de fins múltiplos, foi a ideia que nós quisemos precisamente pôr em evidência nesta exposição, para além da própria peça, portanto, o contexto da própria peça. E como é que o fizemos de uma forma que dispensa grandes textos? Bom, indo à procura, nas nossas referentes contemporâneos, de instrumentos que são faz tudo, que são de fins múltiplos, de múltiplos propósitos. É o caso, por exemplo, das chaves de fendas e das canivetes suíços, das chaves de fendas com ponteiros múltiplos, etc. Do alicate, que é ao mesmo tempo turquesa e martelo. Portanto, esta panóplia de instrumentos da nossa contemporaneidade, que todos conhecemos, que se podem adquirir nas lojas comerciais mais simples, hoje bastaram para, e nós verificámos isso depois pela observação dos próprios visitantes, para que os visitantes percebessem que aquele instrumento de há 100 mil anos ou mais que estava ali, há 150 mil anos que estava ali em exposição, cá estavam as incertezas de tempo que nós temos, era um instrumento de fins múltiplos, um faz-tudo. Servia para furar, para raspar, uma faca, um amassador ou um martelo, enfim, finalidades múltiplas e para usar na mão. Quando, e esta imagem de resto era uma das que se podia obter precisamente através dos sistemas de desdobramento utilizados do QR Code ou da realidade aumentada, que simula, portanto, representa precisamente, digamos, a estupefacção dos sábios e dos jovens, de todos, face a esta peça, cada um alvitrando o que poderia ser. Na realidade era tudo aquilo. E porquê é que é esta dúvida tão grande? Porque o biface, ou faz tudo, ou coup de poing, ou andaxe, é de facto uma das raras, para não dizer única, ferramenta da pré-história muito antiga, do Paleolítico, de que não existem registros etnográficos nenhuns. Não há nenhum povo dito primitivo atual ou subatual, estudado pela etnografia, que use bifaces, enquanto que raspadoras, furadoras, denticulados, buris, etc, 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 eles usam, encontramos etnograficamente, mas não bifaces. Portanto, não temos nenhuma pista de analogia etnográfica ou de paralelo etnográfico que nos permita saber para que serviam os bifaces. Por outro lado, também não temos pista. Por outro lado, há outras características dos bifaces que os fazem de facto muito singulares. É porque é a mais universal ferramenta da história humana e a que durou mais tempo. Reparem, se nós fôssemos pôr em mapa, nós veríamos que estas cores aqui do esverdeado, ou esverdeado azulado, conforme cada um queira ver, são as zonas de distribuição dos bifaces. Todo o continente africano, a Europa Meridional, Médio, Próximo Oriente e Oriente até à Península Índica, eventualmente até à China, não há certezas absolutas, e depois portanto, um espaço imenso, imenso, imenso. Obviamente que nós, quando chamamos a todo este espaço com esta cor a cultura achaulense, por bifaces, não estamos a dizer que era um povo só. Até porque eram caçadores-recoletores. Portanto, eram bandos muito isolados uns dos outros, encontravam-se para efeitos reprodutivos, mas depois, a maior parte da vida, durante a vida toda, provavelmente cada um não veria muitos dos outros que não fossem os do seu bando.
E, portanto, nós estamos a falar de um povo autoconsciente de si mesmo que ia desde a Índia até Portugal, ou até a África do Sul, ou até Marrocos, etc. Nada disso. Agora, é realmente uma área geográfica e um período de tempo dentro do qual nós encontramos os bifaces. E reparem o período de tempo. Há 1,5 milhão de anos, ou até talvez mais em África, há 600 mil anos, fala-se em descobertas mais antigas na Europa, não são absolutamente seguras, na Europa, e até há 100 mil anos, quer em África, quer na Europa, quer nas outras zonas aqui consideradas. Portanto, imenso tempo que duraram os bifaces, numa região imensa também, larguíssima, e de que nós não temos paralelos etnográficos, daí todo o mistério. O desenho em baixo representa uma possível utilização do biface na mão como instrumento de corte, neste caso da decepagem de uma carcaça animal. Outra peça constante desta exposição era o vaso da Idade do Bronze, ou bronze inicial, Idade do Cobre final, o vaso campaniforme, do terceiro milénio antes de Cristo, portanto. Bom, era um vaso de cerâmica que tinha a forma de vagamente de um sino, de uma campânula ou sino invertida, e portanto daí a designação campaniforme que se lhe dá, e que poderia funcionar como copo de bebida, provavelmente não o copo todos os dias, de beber todos os dias, mas sim, era um copo, muito mais, provavelmente uma taça libatória, um troféu, está ali mal escrito, peço desculpa, mas um símbolo de prestígio. As circunstâncias em que se encontra, muitas vezes, com os instrumentos, cá está o tal contexto em que aparece os outros instrumentos que vão junto, e a própria ocorrência em necrópolis, em sepulturas, etc., em sepulturas já individuais, as primeiras sepulturas individuais que ocorrem nesta evolução histórica no nosso país, e não só, onde ocorre o vaso campaniforme, tudo isso documenta para um objeto de grande prestígio social. A decoração intensa que tem também. Bom, ora, esta ideia do prestígio social e do troféu é dada por um conjunto de instrumentos que entendemos atuais, contemporâneos, que foram procurados para pôr à volta. Desde a taça de futebol ao troféu de xadrez, até à Pixie, usada religiosamente na missa, como se sabe, e até ao ungüentário, vasos de perfumes, vasos mais especiais para conter essências, etc. Portanto, não simplesmente copos, não são copos de beber. E também isto funcionou junto do visitante muito bem para perceber que estava ali perante um troféu, um objeto investido de uma carga simbólica muito especial. Outro terceiro objeto desta exposição era a estela de escrita, a estela epigrafada com escrita da Idade do Ferro, talvez do século VII a.C. Bom, trata-se de uma estela extraordinária também. No interior, no centro, tem a figuração de um guerreiro com armas e até com uma veste protegida, tipo de malha, ou não propriamente couraça, mas de malha protegida. E depois tem à volta desta figura humana, também num contexto de necrópole, portanto seria também uma estela sepulcral, à volta em duas, formando um quadro de acordo com uma lógica que é sinistorsa, quer dizer, escrito ao contrário da nossa escrita atual, não é? E escrita para o interior, fazendo, digamos, espirais sucessivas para o interior, um conjunto de signos que, de toda a evidência, representam escrita. De resto, há muitos estudos tentativos para interpretar, para traduzir e interpretar o significado desta escrita. Não há nenhum que tenha sido, até hoje, verdadeiramente, não há uma decifração positiva e definitiva desta escrita mal chamada escrita ibérica, e que se pensa que era ou alfabética em parte ou silábica, mais provavelmente, digamos, inscrita num universo de escritas desta Idade do Ferro, que nós globalmente também tendemos a chamar fenícias, mas não é fenício, e dentro da fachada mediterrânica da Península Ibérica, até a Serra Algarvia, até ao Alentejo, onde estas estelas ocorrem, há muitas variedades. Os signos muitas vezes há identidades, mas também há diversidades, de tal modo que, como digo, não foi ainda possível positivamente decifrar e traduzir estas estelas. Ora, a ideia de que é escrita com estas características, sinistorse, ideográfica, alfabética, silábica, bom, é dada observando a peça. Mas depois, para acentuar o seu caráter mistérico, no sentido de que é uma escrita, mas ao mesmo tempo nós não sabemos exatamente o que é ali dito,
Nós fomos buscar, e de que além disso é uma escrita que não é a escrita simples alfabética, de alfabeto latino, como nós usamos hoje. Nós vamos buscar um conjunto de notações e de símbolos de escrita, de facto, ou, que hoje existem e que nos dão conta da diversidade dos signos que permitem transmitir conteúdos por trás deles. Desde as notações comerciais, as letras latinas, claro que são nossas conhecidas, as calculadoras e as formas de cálculo, as letras árabes, os signos matemáticos, as letras gregas, etc, etc, etc. Portanto, um conjunto de elementos que permitem acentuar junto do visitante o contexto desta peça, um contexto desdobrando em todo o seu enigma. Finalmente, neste conjunto que eu queria aqui mostrar, não são todas as da exposição, como disse, também me parece muito interessante esta do peixe, do mosaico romano com peixe. Evidentemente que é um mosaico, portanto pode-se pensar com peixe, e portanto pode-se pensar em pesca, pode-se pensar em lazer, mas foi encontrado numa natácio, num tanque de natação no sentido de termas, termal, de Milreu, portanto, que é revestido em que quem fez aquele tanque, aquela natácio, entendeu revestir principalmente com peixes, precisamente. Porquê? Porque estamos próximo da costa, o Algarve, e portanto a importância do pescado algarvio, como se sabe, sabe-se muito bem que o peixe do Atlântico é muito mais saboroso do que o Mediterrâneo, e mesmo nas épocas de maior crise do Império Romano, as indústrias, designadamente as conserveiras do Atlântico, as grandes, mantiveram sempre atividade, enquanto muitas outras no Mediterrâneo, quer no lado europeu, quer no lado norte-africano, foram à falência, porque realmente o nosso peixe, o peixe do Atlântico, é mais saboroso e, portanto, poderia ser por razões estritamente económicas, mas as termas, as natácias romanas nunca são só locais para tomar banho, como hoje em dia nas piscinas. Têm também o seu significado ritual simbólico e, portanto, poderíamos estar perante outras dimensões. Nós quisemos dar ao visitante, inclusivamente poderíamos, se quiséssemos, não foi o caso, não quisemos ousar aqui tanto, e incluir no contexto aqui deste objeto símbolos cristãos, onde o peixe, como sabem, está presente. Mas não quisemos ir por aí porque talvez fosse ousar demais. Mas o que se fizemos sim foi buscar elementos da nossa contemporaneidade, desde a rede de pesca até a calçada à portuguesa, que, digamos, é a fim do mosaico, do próprio mosaico, os cartazes das festas de Lisboa, as latas de conservas de sardinhas, até os brinquedos de gato em forma de peixe, que encontramos no nosso mundo e que, portanto, dão ao visitante a ideia de que estamos aqui também perante uma representação de um peixe que tem a ver com o contexto económico, social e económico de quem viveu e fez aquele natácio, como digo e repito, sem ousar ir mais longe em termos de simbólica, ideológica, religiosa. E aqui está uma síntese de outros que podiam-se acrescentar, como digo, o tabuleiro do jogo islâmico também seria muito interessante referir. E daqui remeto para conclusão desta deambulação para aquilo que constitui a maleta educativa do Museu Nacional de Arqueologia, que tem um conjunto de objetos de que apenas dos que eu referi aqui, apenas o primeiro, o biface, ou faz tudo, é realmente comum, os outros são todos diferentes, e cada um, à sua maneira, nos poderia contar histórias de contextos que fazem recriar a história. Desde, já não falo no biface, mas a cabra da Idade do Ferro, evidentemente, que é uma cabrinha, mas não é apenas uma representação de uma cabra num rebanho qualquer para dar conta de que na altura, na Idade do Ferro, tinham cabras domésticas. Não. A cabra é um objeto ritual e este é um ex-voto, portanto, uma oferta ritual. A fortuna romana, portanto, a representação da abundância, da fortuna, com a sua cornucópia, com as espigas de trigo, etc. Aquele vasinho de paredes finas, também romano, de uma necrópole, e, portanto, também com os rituais funerários. As moedas parecem as mais banais, que evidentemente nos dão conta, por um lado, de atividade económica. Mas muito mais do que isso, a moeda romana, numa sociedade principalmente de analfabetos, era uma das principais vias utilizadas para passar mensagens. A força do império, o culto imperial, a pax romana, não é? Ter moedas que permitiam não só fazer intercâmbio com valores de referência em que comprador e vendedor acreditavam, mas também dizem ao mesmo tempo que isto é possível porque são os romanos que nos dão esta paz,
Bom, isso evidentemente que era propaganda política muito importante e as moedas também nos dão conta dessas dimensões. E por aqui ficamos, portanto, qualquer objeto no limite da arqueologia nos permite explorar, e é esse o sentido que para os arqueólogos eles têm, os objetos, explorar configurações de espaço e tempo. E, portanto, reconstruir espaço e tempo fazendo as tais casinhas que podem ir desde pequenas unidades no centro arqueológico até culturas, aquilo que chamamos culturas arqueológicas e períodos arqueológicos, que não são mais do que formas de nós encontrarmos, para nosso conforto e nosso benefício do presente, formas de entender o passado. Muito obrigado pela vossa atenção.